O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 214, neste 14 de março de 2024, para falar de Saudosa Maloca, onde, numa mesa de bar, o velho Adoniran Barbosa conta a um jovem garçom histórias de uma São Paulo que já não existe. Lembra com carinho da Maloca, onde viveu com Joca e Mato Grosso, da paixão deles por Iracema e de outros personagens eternizados em seus sambas, crônicas de uma metrópole engolida pelo apetite voraz do Pogrécio. Eu sou Paulo Júnior. Na primeira parte do programa, temos uma entrevista gravada hoje mais cedo com o diretor, Pedro Serrano, e com o protagonista do filme, Paulo Miklos, que vive Adoniran Barbosa em Saudosa Maloca. Na segunda parte do programa, eu tenho a companhia aqui de Murilo Costa, de Davi Correia, de Bruno Graziano, e a gente bate um papo sobre o filme que estreia em 21 de março. Vamos então com um papo com o diretor Pedro Serrano e com o protagonista de Saudosa Maloca, o grande Paulo Miklos. Qual é o teu nome, hein, moço? É Cícero. Cícero? Cícero. Senta aí, Cícero. Aqui mesmo. Era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca. Pedro, queria começar falando sobre a história que você resolve contar, porque cinebiografias mais convencionais têm o desafio de muitas vezes buscarem uma totalidade, né? E você vai lá e escreve um conto a partir das músicas do Adoniran. Eu, pelo menos, vi seu filme assim. E aí tem duas coisas que eu gosto muito, que eu acho que são acertos na sua forma de ter pensado o filme. Primeiro, não querer decifrar o Adoniran, não querer mergulhar em algo da vida dele que não tá nesse conto musicado que você faz, como uma cinebiografia clássica faz, voltando em outros tempos do personagem, por exemplo. E uma segunda coisa, não fazer grandes apresentações pelo fato de se tratar de um grande artista. A sensação é que você escreveu um conto, né, de um personagem comum. Queria que você falasse um pouco como você chegou nisso, como você sacou que esse era o filme que combinava mais com o seu personagem. Sim, eu acho que a questão das cinebiografias, como você citou, ao contrário, tirando as que são muito felizes ao fazer isso, essa tentativa ou de totalidade ou de coisas que nos trazem para apresentar traços psicológicos que vêm de uma determinada fase da vida, raramente, no meu gosto, são felizes ao fazer. Assim, são coisas que... Então, desde o início eu sabia que não era um desejo fazer isso. Assim. Talvez para um artista, você homenagear a obra é mais glorificante do que você homenagear a vida pessoal em passagens do tipo assim, ele teve uma filha que foi morar no Rio de Janeiro e tal. Então, a obra é um grande legado, então a vontade não é nem por homenagear, mas o que me cativava era falar da obra dele, das crônicas musicadas que eram muito imagéticas. Ele fez sambas, que são histórias com personagens muito fortes, personagens que as pessoas têm enraizados em sua memória afetiva, que passam de geração em geração, que têm arcos dramáticos de começo, meio e fim. Então, isso dá um filme. Talvez inicialmente ouvindo mais Saudosa Maloca e pensando na música em si. E aí, quando você vai entendendo os dramas de outras músicas, como Iracema, Despejo na Favela, Pago Fogo Mané, todas apontam também para uma questão de crítica social, dessa crônica da vida dos mais simples, que retrata uma fase da cidade. E aí eu pensei, não, eu acho que fazer um grande universo lúdico e onírico, quase como é um podcast de cinema, acho que é legal falar, era quase como eu queria fazer um peixe grande brasileiro, sabe? Vamos falar de um universo todo fantástico e lúdico, que é um universo nosso, da nossa cultura, que o Adoniran cantou ele. Então, desde o curta veio tudo isso, foi uma certeza, e eu acho que essa coisa de não tentar decifrar, que você citou, a abordagem sobre o personagem, enfim, tudo que eu vivi entre fazer o curta e o longa, que foi o processo do documentário, só me ajudou a ter mais certezas de qual abordagem ter sobre o roteiro e sobre o personagem. Então, do tipo,
entender cada vez mais o quanto a dualidade do que dessa figura que não procurou se desvendar e nem desvendar os mistérios dos seus sambas, ao contrário, só procurou confundir mais e brincar com isso, a sua dualidade de humor, as imperfeições, tudo isso que ficou muito claro e que está presente de alguma forma na linguagem documental, acabou sendo muito legal poder aprofundar isso na ficção, porque tornou esse gênero de fantasia ou, digamos, de fábula que o filme tem um pouco. Você falou conto, eu sempre falo mais na coisa da fábula, assim, de uma memória afetiva que tem um pouco de sonho, de passado, de imaginação. Isso reforçou a linguagem. Então essas escolhas narrativas reforçaram ainda o filme não ser tão naturalista e ir para esse caminho que eu queria. E naturalmente aí você começa a ensaiar com os atores e ver que o tom de atuação mais legal é o que reforça essa escolha de roteiro, e aí as coisas vão se encaixando. Até em cima disso, para passar para o Paulo, como é estar num filme que você é o protagonista, você é a figura central, você é o personagem principal, claro, mas que é um filme de turma, mais até do que o público pode imaginar no início, né? A cena de vocês se arrumando ali para ir atrás de trabalho, por exemplo, é brilhante. Acho que ali define demais esse fato de que os outros personagens são tão grandes quanto é o Adoniran para a história. Como foi percebendo isso? Como foi entendendo que esses parceiros eram tão grandes para a história também? Logo de cara, com o convite do Pedro, né? Quando ele me disse que os personagens das canções iam tomar vida no filme, né? Então isso já é a turma do Adoniran que toma vida, são os personagens das canções que se cruzam e convivem, né? Então, sem dúvida, é um filme de turma, né? São esses três amigos aí, os colegas de maloca, que enfrentam as dificuldades, né? A pobreza e a necessidade de se virar. Quer dizer, como é que a gente vai fazer, né? Então tem aí a malandragem e tem o aspecto do convívio da gente em cena, enfim, do trabalho em si, que a gente fez de ensaios com o Pedro antes das filmagens e tudo, e dessa cumplicidade da turma mesmo, entre os atores. Um elenco fabuloso. Então, foi um filme, acho que ele é resultado disso mesmo, de turma. É bacana porque a gente fala sobre o Adoniran, mas como a gente traz a obra do Adoniran, vem toda a turma do Adoniran junto. E só complementando, a gente trabalhava isso, né? Eu falava para eles, o Joca e o Mato Grosso, por exemplo, são alter egos do Adoniran. Eles carregam traços que não dá para trazer, que eu gostaria de abordar, talvez, no personagem do Paulo. Como eles são criações dele, da mente dele, eles são quase que ele. Então cada um traz traços diferentes, mas que sempre foram trabalhados como alter egos dele próprio. Assim. Então, sempre digo isso. Quando o Joca e Mato Grosso estão em cena, a Adoniran está em cena também. Eu queria falar um pouco sobre comédia, que acaba sendo um tema, né, um debate meio travado, meio truncado no cinema brasileiro, porque ou é muito ligado aos grandes lançamentos comerciais, né, que se distanciam, talvez, de uma ideia de um cinema autoral, ou também acaba, às vezes, uma crítica muito grande ao texto, né? A pessoa vê o filme e diz que as piadas são ruins, o personagem é sem graça, coisa do tipo. E o seu filme, Pedro, não tem medo de fazer comédia, né? Ele vai lá e testa e vê o que funciona e tem coragem para brincar, tem coragem de ir atrás desse humor, dessa comédia. Como que se dá essa coisa da comédia no seu cinema? Exatamente, porque a gente partia de um personagem que, né, ele em si era um humorista, né, e trouxe isso para a obra dele. Então, querer negar isso sob o pretexto de que eu quero, como cineasta, transformar a obra mais intelectualizada, então vou só abordar o drama social, era trair o próprio objeto do que eu estava fazendo, né? Então, com a certeza disso, o que eu acho é que a gente foi para uma comédia que se distancia um pouco disso que você estava falando. Acho que existe, nas pessoas que gostam de filme, de repente, filmes mais autorais, já existe um preconceito com comédia, ao mesmo tempo que para o grande público que está acostumado com as comédias muito comerciais, também já olha para o nosso filme e talvez vê algo um pouco mais autoral do que está acostumado. Então ele fica nesse meio do caminho, que eu acho que é bom, que ele consegue se comunicar, ser popular, não ser muito hermético, fazer isso, mas fazendo escolhas cinematográficas para contar a história.
A nossa opção, muitas vezes, para comédia, foi para ir para, por exemplo, o humor físico, que a gente estudou muito e ensaiou. Você falou da preparação deles para trabalhar. Aquilo é Buster Keaton. A outro número é Chaplin, o outro é Mazzaropi. Então, como uma homenagem, que se a gente queria falar de um tempo antigo e de uma cidade mais humana, mais ingênua, fazia todo sentido ir para essa linguagem de um cinema mais antigo, mais ingênuo, mas também tem o fato também do... O Godin, que estava ontem, chamava o próprio Adoniran de o Charlie Chaplin brasileiro. Tá? Então, a gente foi sem medo num registro de uma linguagem que é um risco. Talvez alguém das novas gerações olhe e fale, puta, isso é pastelão. Pode ter essa interpretação. Eu vi como poesia, como essa coisa de... Isso ajudava a trazer a linguagem da fábula. E aí existe uma outra coisa que é a questão dos textos, né? Além dessa linguagem corporal, os textos remetem a uma época, como diz o Paulo Miklos, o adonirês arcaico, que também era uma escolha, que eu tinha que estar lá, e que aí eu já nem chamo de arriscada, porque eu acho que isso encanta as pessoas. Elas não só pela memória afetiva com a Adoniran falando assim, mas como elas reconhecem pessoas que elas conhecem, que falam assim, e que estava lá pronto, e aí quando a gente resgata muita coisa do que ele fez na rádio, eu tinha dúvida, eu falava, puta, isso aqui era uma coisa dos anos 50, mas funciona, assim, tem coisas legais, coisas que tiveram que ser adaptadas, claro. Então a gente fez escolhas de sim assumir um humor, mas acho que um humor que não é o que as pessoas estão acostumadas a ver. E para você, Paulo, construir esse tom de humor do filme? Eu acho que tudo vem do próprio humor do Adoniran, né? Que, por sua vez, vem da radionovela, dos programas de rádio, de humor, tudo onde ele criou o charutinho e tudo mais, né? Esse humor, essa maneira brejeira, vamos dizer assim, de tratar dos assuntos e das mazelas, da tragédia, dos personagens, tudo mais, com essa linguagem, né? Isso aproxima a gente dos próprios personagens, né? Então é muito divertido isso durante o filme, porque você fica com aquela sensação, puxa, mas eles vivem numa miséria danada e tal, mas tem uma alegria, e eles estão sempre nessa coisa do humor físico, eles estão sempre se atrapalhando e tem uma dinâmica muito bacana, assim, muito divertida. Eu acho que esse humor todo, e assim como a crítica social e tudo mais, já estão na obra do Adoniran. Então eles transbordam no filme. O filme ele traz essa marca registrada do Adoniran Barbosa, né? que é o humor, só que para tratar das coisas sérias com profundidade. E Pedro, o Adoniran já é mais conhecido do público, claro, mas os outros personagens você constrói a partir das músicas. Eu queria te ouvir um pouco sobre essas criações. O Mané se torna um cara quase fantasmagórico ali, meio maluco, meio atemporal ali, meio em outro tom. Surge de um jeito muito natural, inclusive, em transições que ele não aparece num corte, mas ele invade o plano de certa forma. É muito bonita a presença dele no filme. O Mato Grosso ser um clown, né? E você ouvir essas músicas e ter essa criação das personas de forma que elas são muito marcantes. A gente sai com esses personagens muito vivos na cabeça. Não tem ninguém ali acessório, não tem ninguém fazendo escada pro Adoniran, né? Como foi essa criação? Como foi essa responsabilidade também de pegar essas pessoas que são conhecidas pelas músicas e criá-las no filme? É responsabilidade grande, né? Porque acho que todo mundo já pode ter imaginado. Ao mesmo tempo que a premissa é legal de pensar, acho que todo mundo já imaginou como seria o Joca e o Mato Grosso, e a Iracema, e o Mané, para quem conhece mais. Então isso é legal de fazer um filme. Ao mesmo tempo que é uma boa oportunidade, é um baita risco, porque como todo mundo já imaginou, você está pronto para receber críticas, porque não é como a pessoa imaginou, enfim. Mas o que eu tentei fazer é isso, como eu disse, começando pelo trio principal, era fazer do Mato Grosso e do Joca personagens que fossem alter egos do Adoniran, que assumissem algumas das características dele, mas que tivessem a ver pela própria nomenclatura que eles trazem na música, traços, assim. Então, por exemplo, o Mato Grosso, pelo próprio nome, representa um pouco desse imigrante interno do país, né, que vem das áreas rurais do Mato Grosso, mas veio do Nordeste também e ajudou a construir São Paulo. Né, década de 50, que é quando é o passado do filme, é quando a São Paulo provinciana começa a tomar áreas mesmo de metrópole, enfim, né?
Então, e aí o Mato Grosso, eu queria esse cara que tem essa sabedoria rural, que não se aprende nas escolas, que transparece uma certa ingenuidade, uma pureza, mas que tem aquela sabedoria que só a vida né, as tragédias e as agruras da vida dão para uma pessoa, assim, né? O Joca, eu podia ir para 2 caminhos. Tinha um caminho dele ser uma figura assim negra, que o Charutinho era, né, na época, assim, mas eu acabei falando, não, eu quero retratar o lado italiano do Adoniran, esse proletário italiano que veio para trabalhar nos cafés e que depois foi para a cidade, foi um proletariado de fábrica muito forte, assim, e que representava também esses imigrantes de fora que construíram São Paulo. Porque quando você ouve esse sotaque do Adonireis, era ele indo para a rua e ouvindo o que estava nas ruas. Então ele ouvia desde os sotaques então, do interior do país e do Nordeste, até os sotaques dos italianos, e espanhóis e portugueses, e etc., que formaram a cidade. Então foi por esse caminho, e aproveitando características dos atores, de clown, que eu sabia que iam funcionar, que gostam disso. E aí os outros, o Mané, cara, eu gosto muito do Mané particularmente, é uma coisa que causa estranhamento nas pessoas, e quando eu falo isso, é da maneira mais positiva, eu adoro estranhamento. Às vezes a reação da pessoa fala, puxa, mas eu não entendi. Mas ele veio como um personagem que podia reforçar esse gênero de fantasia, assim. É isso mesmo, toda vez que ele entra, ele cria meio que uma suspensão de realidade num outro registro. Então a gente trabalhou um outro registro de atuação quando o Paulo está em cena com ele, quando os outros atores, Gério e Gustavo, estavam em cena com o Isaac, que fez o Mané, a gente combinava que era um outro registro, porque ele trazia mais fantasia para a história, e ele é fundamental depois, né, numa passagem que tem para confundir se aquilo é verdade ou não é. E aí foi uma licença poética que eu fiz. Poxa, esse cara que é uma das letras favoritas do Adoniran para mim, que fica peregrinando pela cidade em busca da mulher, vou transformar ele tipo num andarilho meio feliniano, que vai ficar para sempre nessa busca, porque é outra tragédia que tem aí. A gente fala das tragédias sociais, mas Apaga o Fogo Marão é uma tragédia amorosa de dilacerar o peito. Então, enfim, passa por aí as criações, e aí quando eu encontro eles, eles, eu digo os atores, e a gente começa a trabalhar, tudo flui e começa a se aprofundar detalhes do roteiro em cima até do trabalho com eles e das falas, enfim. Paulo, para ter uma fala sua do ponto de vista mais de carreira, né, queria ouvir um pouco sobre como marca fazer o Adoniran, como isso muda ou não, impacta ou não, a relação com sua carreira de ator, enfim, como viver o Adoniran no cinema se encaixa na sua estante de artista ali. Tem um lugar muito especial, né? Esse trabalho, eu estou muito satisfeito, e foi muito bacana poder ter feito esse trabalho em 2 tempos, quer dizer, viver ele jovem, viver ele idoso, e são 2 momentos, e criar esse Adoniran, que é uma figura tão icônica, né? As pessoas têm uma conexão com ele e tal, tem história, sempre tem essa coisa, né? Eu estive na rádio agora, Nova Brasil, é onde era o Dourado. Não, a Adoniran costumava vir aqui, dormia nesse sofá, e sempre tem uma história de um Adoniran que as pessoas conviveram, aqui era o lugar que ele vinha e tal, aí exigiram um crachá eletrônico, e aí ele não foi barrado, e aí que tem um tal de Adoniran aqui querendo entrar, então dá um cartão para ele. Ele fazia parte da rádio, né? De tanto que ele batia ponto lá. Então as pessoas têm histórias com o Adoniran, né? E o Adoniran é uma figura muito presente. Foi um desafio poder fazer esse Adoniran tomar vida e tal, né? Ter uma cara e eu estou muito satisfeito em ver como as pessoas reagem positivamente. E para fechar, Pedro, agora a sua relação com esse trabalho, quase uma década, né, falando sobre Adoniran. Eu lembro da entrevista que a gente fez no lançamento do documentário, que está fazendo 4 anos agora, né? E você já estava muito interessado na história, claro, você já estava muito mergulhado. E agora a gente tem mais 4 anos à frente desse mergulho que não parou desde então. Não sei se é uma conclusão dessa história ou não, mas que balanço você faz e como foi também esse exercício de desapegar e voltar para a história ao longo de todos esses anos, né? E aquela coisa também dos amigos perguntando, e o filme, quando é que sai o filme? Enfim, como é que foi a sua longa relação na companhia aí do Adoniran?
É louco, eu acho que eu só fiz o filme mesmo por causa dos amigos que ficam perguntando filme. E aí você não desiste, talvez por isso, cara, porque o processo é duro, né? É isso mesmo, 10 anos. E é isso, naturalmente um projeto foi levando ao outro. Eu nunca planejei fazer os 3 filmes e as abordagens diferentes, mas a partir do momento que você mergulha num universo, às vezes ele vai te apresentando coisas que você vai agarrando e não tem como não abraçar, e é a escolha certa e feliz que você faz, né? Cara, o meu balanço é de muita satisfação, eu acho, por estar lançando Saudosa Maloca do jeito que o filme ficou pronto, sabendo todas as dificuldades do processo, me deixa muito feliz mesmo, assim, sabe? E numa tranquilidade de ter feito um filme que nós queríamos fazer, entendendo tudo, os seus limites, os seus méritos, para quem ele é, o que ele precisa ser, o que ele não precisa ser também. Eu acho que agora, depois de 10 anos, vem uma maturidade, assim. E eu acho que, assim, o fim de um ciclo, é isso, eu fiz a abordagem documental, e aí o curto e longa ficcional, foi um mergulho maravilhoso. Eu tenho que agradecer muito ao Adoniran. Eu falo pouco isso, mas é verdade, porque ele... É difícil você achar um tema que te legitime tanto para realizar uma obra, ainda mais para um diretor no início e tal, né? Você tenta, às vezes, emplacar coisas muito autorais suas, que é mais difícil acreditar. Então, na verdade, as pessoas falam de eu reverenciando ele e tal, mas eu também tenho uma gratidão enorme, porque é uma figura que me permitiu contar histórias e falar principalmente isso, mas falar de temas que eu acho muito importantes, que, pela sua importância, assim... tinha legitimidade também para emprestar para um diretor que queria fazer um filme. Então, acho que é o fim de um ciclo, sim, de um tema que foi bastante explorado. E é louco, o Saudosa, é legal falar isso para quem está ouvindo, só existe por causa de tudo isso. Então, o Saudosa só captou os recursos que precisava, existiu depois de fazer o documentário. O documentário legitimou ele. Veio um patrocinador master e deu parte do dinheiro. E aí, com isso, você entra em editais de quem já tem uma parte do dinheiro e precisa de complementação, e aí quando ganha, e as pessoas veem que seu projeto está maduro. Então, na verdade, o Saudosa só pôde existir graças ao Adoniran Nome João Rombinato, assim. Mas tem entrevistas de 2020, de eu lançando o documentário, e falando, olha, acho que como o curta era ficcional, e agora tem essa abordagem documental, eu tô parando por aqui. Era o Merten me perguntando, eu falei, e aí, você para a sua história para o Adoniran aqui? Eu falei, pelo jeito que tá indo, as coisas acho que param e tal. E tô aqui, ó, em 2024, calando a minha boca, então... Chispa do meu balcão, vai. Mas que é isso? Vai ser bom pra todo mundo. Esse empreendimento vai valorizar a rua, o bairro como um todo. Nem todo mundo quer mudar de vida como você pensa. Chegou a hora de nós ter a nossa maloca. Mas essa maloca não é tua já, Oni? Pra vocês é. Pro dono, não. Não tem jeito. Nós vamos ter que conhecer esse tal de trabalho. Segunda parte do programa, reunidos aqui então nos estúdios da Central 3 em São Paulo para falar de Saudosa Maloca. Dali, Bruno Graziano. Salve Paulo, salve Murilo, salve Davi, falando aqui presencialmente no estúdio, a gente fica mais solto, sobretudo para falar desse filme maravilhoso que é Saudosa Maloca. Dali, Murilo. Dali, pessoal, estamos aqui de volta ao estúdio Mané Garrincha, estava com saudade desse gramado aqui. E Davi Correia. Dali, Davi. Salve, salve todo mundo. Jogar em casa é bom, né? Então vamos partir pro ataque já, né? Acho que é unânime que a gente gostou muito de Saudosa Maloca, alguns dos temas já apareceram aí na conversa, mas começar com uma impressão inicial de vocês, então, uma rodada de impressões iniciais, o que mais pegou para cada um de vocês para ter gostado do filme, para ter se envolvido com essa história do Pedro? Olha, eu pude assistir o filme na cabine de imprensa, né? Então tive a sorte de assistir no cinema e fui agraciado com esta grande obra. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que amei o filme, que adorei e já coloco, posso estar sendo um pouquinho aqui emocionado, mas eu coloco o filme já num nível assim de um estômago, de um Alto da Compadecida. É um filme que conseguiu captar a alma brasileira, uma das almas, né? Não existe uma alma única nesse país imenso nosso, mas é um filme que conseguiu captar essa essência. É um filme de um personagem maravilhoso, de personagens maravilhosos, que tem contexto histórico, que emociona e faz rir, que tem excelência cinematográfica, que consegue dialogar com o público e que conta uma história que pode ser também colocada como uma história barroca, né? Porque assim,
Eu acho que a gente nunca pode perder na essência do cinema brasileiro essa coisa do barroco. E o filme O Sol das Malocas traz isso. Quer dizer, não importa se é verdade ou não. Se foi contado com coração, existe ali um interesse. Eu particularmente tive uma afeição muito grande pelo filme, porque minha família, por parte de pai, é dessa origem italiana, também morava no Jaçanã, morou no Bexiga, minha avó cresceu com a Dona Irã no Jaçanã, então eu ouvia muitas histórias da Dona Irã, pessoalmente fiquei muito emocionado. Agora, Joca e Mato Grosso são realmente assim, pérolas do cinema brasileiro. O filme tem referências aí de um tipo de humor que foge da regra da comédia brasileira. O ponto alto é o roteiro, porque ele conseguiu criar um roteiro inventivo, um roteiro que vai para o universo da Dona Irã sem se apegar muito, né, à vida do personagem, mas ele cria realmente uma alegoria. Eu achei maravilhoso e jogo aqui passo a bola aqui pro Davi do meu lado para suas impressões. É legal, porque acaba fazendo antítese, né? Porque assim, eu nem comentei com nenhum de vocês, mas assim, eu sou analfabeto na obra do Adoniran, assim. Confesso que eu conheço os clássicos, assim, mas se você parar, Davi, você já ouviu em casa? Não. De ficar ouvindo, não. E foi muito interessante ver o filme, porque eu vi com esse olhar de quem tá vendo uma fábula, como o próprio Pedro falou na entrevista. E assim, eu comprei muitos personagens. Como você falou ali do roteiro, de viver o que é realidade, o que não é. Então, um monte de coisa como eu não sabia. E aí eu fiquei, então, assim, fui imerso nessa história. E assim, então eu tenho o maior elogio pra fazer nesse filme, porque em vários momentos me lembrou Chaves. Quem me conhece sabe que eu sou fanático por Chaves, eu amo Chaves. Melhor obra que já existiu no mundo, assim, do audiovisual. E muitas coisas me lembrou desse humor, dessa coisa da pureza, ao mesmo tempo de ter uma riqueza do texto imensa. De abrir muitas possibilidades e dos personagens serem algo que você aproxima. Ao mesmo tempo que é algo extremamente complexo, extremamente bem produzido, mas nisso tudo vira algo simples, algo que poderia ser alguém do seu lado contando aquela história. Quantas vezes você não encontrou uma Adoniran no bar? Esse é o Adoniran, que é o Adoniran das músicas, que é o samba, que é a realidade brasileira de quem quer viver ali no limiar da malandragem e da sobrevivência. Então eu achei, assim, fantástico, assim. E aí, inclusive, até uma citação aqui, não sei que é muito pessoal, mas é interessante falar isso. Esses dias um colega meu, o Wanderson, que trabalhou comigo numa escola, perguntaram pra ele naquelas caixinhas de Instagram, assim, tipo, o que você acha do cinema nacional? E ele falou, o cinema nacional não tem a sua essência. Então aqui, Wanderson. Aí na época eu até digitei assim, falei, vou digitar aqui uma resposta pra ele e parei, assim. Aí eu recomendo pra ele, como você falou assim, é uma obra pura, pra mim é o cinema nacional. Se o cinema nacional tem uma alma, são essas almas mesmo. E é isso, porque você ali, como o Paulo falou na entrevista, não tem medo da comédia, não tem medo do riso, não tem medo do drama, não tem medo de apelar pra emoção, não tem medo de jogar em todas as posições, já que a gente fez a analogia do campo ali, assim. Então pra mim é um filme que, sim, você vai desde uma sensação de filme de sessão da tarde, de passar um tempo ali, você se divertir, há alguns momentos que te pega na emoção. E aí, Murilo? Tem um golaço do filme que surgiu no papo com o diretor e surgiu também aqui nos comentários do Davi e do Graziano, que é fugir daquela fórmula padrão e tão desgastada da cinebiografia musical brasileira, né? De pegar cenas da infância, mostrar cenas de família, falar, o cara é assim porque aconteceu assado na infância, aquela escalada do sucesso, a música começa a tocar na rádio, você pensa no Adoniran, você fala, eles vão retratar a carreira musical dele. E não, nem um pouco disso. O filme ele se propõe a investigar o universo onde as canções acontecem, né? Os personagens das canções viram personagens no filme, e até a cidade é um personagem, a especulação imobiliária é transformada em um personagem. Então tudo tem uma aura muito caricata e de seres humanos mesmo, né? Todo mundo ali tem uma personalidade, um tipo, e tipos muito brasileiros, né? O Mato Grosso e o Joca são excepcionais. São um alívio cômico ali que carrega realmente o filme, né? Eles trazem esse dialeto urbano do Adoniran Barbosa e também um humor muito físico, que o Pedro citou na entrevista, né, do Buster Keaton, e o Davi pontuou muito bem o Chaves também, nessa coisa super latina. Vai Trabalhar Vagabundo, né? Me lembrou muito também os filmes do Carvana, Vai Trabalhar Vagabundo, essa questão de viver ali no limiar da malandragem, de precisar arranjar um dinheiro, mas não querer trabalhar. É um pouco o Seu Madruga, um pouco o Carvana, né? Então o filme tem esse charme brasileiríssimo de, como vocês falaram, ter coragem de apostar na comédia, que é uma coisa difícil, né? Parece que se você vai pra comédia, todo mundo já fica ali meio inseguro, achando que vai ser um filme tosco.
E é uma aposta que dá certo, né? Poderia dar muito errado, é difícil dirigir comédia, mas tem uma mão muito boa ali. E uma coisa que acho que é interessante também, ver o que vocês acharam. Pra mim o filme tinha um risco, e eu fiquei pensando nisso no começo, que é de você querer trazer as letras de músicas tão consagradas pro texto do filme o tempo todo. Porque podia se tornar uma coisa meio texto-legenda ali, né? Meio música representada, coisa do tipo. Mas tem uma coisa muito interessante que eu acho que o filme foi muito assertivo, e eu acho que o diretor teve que segurar essa onda, que o filme não vira um musical de fato, né? Em nenhum momento a música vira, pelo menos a meu ver, uma grande exaltação típica de um filme de musical. Tem um cuidado de retratar esses caras e o Adoniran como uma pessoa mais comum, né? Como um personagem mais trivial. E não, até falei isso pro Pedro na conversa, né? Não fica fazendo reverência a um artista que você paga um pau, assim, né? Que eu acho que deve ser muito difícil, porque quando você vai dirigir um filme de um músico, é um reflexo natural você ficar pensando, pô, como é que eu vou filmar a grande música, né? A hora que estourar naquele grande hit, como é que eu vou filmar, né? E eu acho que o filme é muito bem assentado, assim, ele não cai nas armadilhas típicas de fazer um clipão musical, por exemplo. E sobre a própria fotografia, assim, a transição das cenas achei muito elegante o filme, muito sensível, assim, nos cortes, na forma como os personagens, tem várias cenas, né, que começam um diálogo no primeiro plano e depois passeia lá pro balcão do bar, por exemplo. Achei que é um filme que a gente tá falando de um cinema popular, acessível, uma comédia. Isso não quer dizer que você tem que fazer um filme de cortes secos e mais óbvios, né? Acho que ele é rico na transição e na sequência das imagens ali. O filme realmente economiza nas músicas, né? Elas não ficam subindo o tempo todo, não ficam aparecendo, e o próprio personagem do Adoniran não é retratado como o cara, um músico famoso, que chega no lugar e as pessoas, nossa, é o Adoniran. É uma coisa um pouco até decadente, o tempo dele já passou. Ele é mais um velhinho que tá no bar contando histórias do que uma figurona da música brasileira. Realmente tem zero esse tom de reverência, né? Que é tão presente no cinema de biografia musical brasileiro. E outra coisa também que não é... A música não precisa ser o preenchimento de algo que falta. Ela complementa o que já está no caminho, assim. Ela vira uma cereja no bolo. Tanto é que os momentos que são poucos no filme, mas que todo mundo canta as músicas, são momentos que passa ali. Você fala, acontece, pode acontecer mesmo. Porque às vezes o musical, por exemplo, pra mim me incomoda um pouco, porque eles falam, isso não aconteceria assim. Mas ele acontece, é legal. E como o Paulo falou das transições, tem também a figura do Mané, né? Que é o fantástico ali no nível máximo, assim, que pra mim é o meu personagem. Não sei vocês, pra mim é assim, porque é aquele cara que você fala, caramba, o que acontece, assim, sei lá, brincando, se eu tivesse conversado com o Jesus, eu falo, pô, não rola fazer um dele agora, assim? A gente quer contar, saber ele, assim. Expandir esse universo. Eu também achei o Mané maravilhoso. Ele citou que foi uma inspiração feliniana que ele colocou ali. O transeunte, né? O cara transeunte, que sempre que aparece muda a linguagem, muda o tom, muda o jeito de filmar. E eu acredito que o grande trunfo desse filme é justamente a demora que o Pedro teve para conseguir realizá-lo, né? É triste falar isso no cinema, porque eu sei que para os realizadores é muito ruim ter que aguardar, mas realmente 10 anos para conseguir realizar um longa, você fazer uma coisa que é rara, né? Você subir uma escada rara, que é você produzir um curta sobre o personagem, produzir um documentário sobre o personagem e depois produzir um longa de ficção sobre o personagem. Quer dizer, é necessário muita paixão e teimosia para concluir esse processo, e essa maturação que foi possível, né, de se debruçar na obra e construir esse roteiro muito equilibrado, trouxe todas essas decisões assertivas, né? Essas transições que o Paulo citou são modernas, quer dizer, é um estilo de cinema que entra na linguagem do popular e, ao mesmo tempo, é um filme refinado em termos de cinematografia, direção de arte, fotografia, trilha. Técnico, muito técnico. Técnico, som muito bom, tudo muito, muito bom, assim, não devem nada a um grande filme. Ao mesmo tempo tem essa leveza constante do popular, né? A forma como ele conta esse drama social, né? Que é isso, até nisso ele acerta. O filme, ele é uma denúncia não de um crime exato ou de uma tragédia exata, mas desse eterno retorno que existe em São Paulo de desrespeito ao que foi construído, né? Essa pulsação
paulistana, que muitas vezes pode ser vista como um lado positivo da cidade, também é uma máquina esmagadora de histórias e corações, né? E o Adoniran, até nisso ele conseguiu captar a essência, porque o Adoniran não era um popstar, né? Ele teve um momento da vida que até ele conseguiu ter algum respaldo no cinema, na rádio e no rádio e na televisão, mas ele nunca foi um personagem assim tão popular quanto um Tim Maia, por exemplo. As músicas hoje talvez até toquem mais do que na época que ele morreu, nos anos 80, mas ele morreu esquecido e pobre. E dizem, segundo os relatos dos familiares mais próximos, que ele morria realmente angustiado com essa mudança que a cidade tinha ocorrido, né? Com essa falta de identificação que ele tinha, que ele não conseguia ter com a cidade próximo da morte. Em compensação, esse auge que o filme mostra, desses dois tempos, né? Do tempo nostálgico, do velho contador de história, com o tempo presente, né, que é bem inspirado na Maloca mesmo, na música da saudosa Maloca, que é os anos 50, né, da pulsação, da transformação da cidade, industrialização, e entrada de imigrantes, enfim, mudanças culturais. O filme consegue colocar esses dois tempos sem datar e sem a gente se preocupar muito assim com certa verossimilhança, porque é isso, ele é competente em jogar a gente para um lúdico. Mas eu acho que ele é um filme que ele pode ser usado para muitos fins, assim. Para educar, para fazer rir, para inspirar. Ele pode ser mostrado para crianças, ele pode ser mostrado para adolescentes, ele pode ser mostrado com vários fins. É difícil a gente cravar, né? Às vezes a gente pode estar meio... Mas eu acho que é uma obra-prima do cinema brasileiro. Eu, como falei antes, eu tinha essa preocupação da adaptação do texto das músicas para o cinema, que eu pensei que podia ser uma coisa muito esquemática. Em algum momento... flerta com isso, mas eu acho que dá conta porque não é muito exagerado. Isso que acontece, né? O Murilo citou, isso acontece o tempo todo em cinebiografias musicais, aquela grande inspiração. Isso eu gostei muito também. O filme praticamente não tem cena do Adoniran sozinho no quadro. Não tem essa coisa do grande artista no momento de fumar um cigarro e baixar uma inspiração, que é essa coisa muito clichê da cinebiografia, né? Da hora que o cara vai pra varanda e vem o refrão, né? No ouvido dele, né? Então, fiquei com um pouco de medo de pesar a mão nessa coisa da literalidade do texto mesmo, né? A saudosa Maloca, eles vão se despedir da Maloca, essa pegadinha que o filme podia causar ali. Mas, pra mim, o que suaviza qualquer possibilidade de uma repulsa maior nessa coisa de um filme sobre uma grande figura é até o que eu perguntei lá pro Pedro, que é essa coisa do filme de turma mesmo. Eu não esperava que os outros personagens iam ser tão grandes. Eu fui pego de surpresa completamente no filme. Por mais que você lê que inspirado nas músicas e tal, eu não achei que a Iracema ia ter tantas falas, que o Mané ia participar tantas vezes. Ele podia aparecer só uma vez ali e uma mini referência, né? Eu acho que aí o Pedro acerta muito. Tirar um pouco uma coisa personalista pra gente não ficar com esse mergulho que às vezes é meio exagerado assim. E um pouco isso que o Murilo falou também dessa volta à infância, muito típica das biografias, tem a ver com uma coisa meio psicanalítica de construção de personagem aí também, né? Da ligação familiar e dos traumas e da relação do personagem com coisas do seu passado e coincidências e repetições. E é muito bom ver um filme que ele é só num recorte de tempo ali mesmo, né? Enfim, e aí jogando pra vocês, acho que ele tem uma grande vantagem. O Pedro falou isso na última resposta, né? A sorte que ele teve de trabalhar com o Adoniran, que o Adoniran é um personagem ideal pra fazer isso, né? Não dá pra fazer esse filme pro Gilberto Gil, por exemplo. Não é tão simples fazer como foi pra Gal, que acabou de morrer e tava com o filme dela sendo finalizado. Com o distanciamento histórico, acho que permitiu também ele fabular sobre a história. Deu mais conforto pra fabular, né? Esse lado da fábula, da fantasia, ele é ajudado pelo filme ser um microcosmo, né? Ele avança no tempo, volta no tempo, mas os personagens são meio que os mesmos, os cenários são poucos. Nisso ele tem até um pouco do humor do Chaves, que o Davi falou também, porque é a vila, né? É a vila do Chaves, é a vila do Adoniran. Isso ajuda a criar um universo que você vai se habituando, se acostumando e tendo o gosto de habitar esse universo, né? Então, mas aí agora vocês me deixaram com uma curiosidade e eu queria ouvir isso aí. Já que o Paulo tocou nesse tema, fazer isso com a Adoniran é fácil, entre aspas ali. Com outros não funcionariam. Com quem funcionaria?
Pois é, essa é uma boa pergunta. Eu tenho um personagem, eu acho que tem uma pessoa que daria tanta realidade quanto a fábula, que seria o Mano Brown, mas não tô desejando que ele morra logo aí. Pro tempo futuro, né? É fácil falar que funcionaria com a Adoniran depois que o cara já fez funcionar, né? Sim, sim. A grande magia é ter construído esse roteiro, ter essa sacada e ter essa ousadia de bancar um roteiro que seja tão diferente do que tá todo mundo acostumado a ver. E tem uma coisa que eu até tava falando com o Graziano antes do programa, de o Adoniran, como ele já é esse personagem que na hora de você fabular hoje, ele tá meio até perdido no tempo. É claro que tem a crítica social ali, mas no duro não faz tanta diferença a cronologia, né? Não faz tanta diferença se é 45, 55 ou 65. Esse distanciamento histórico acho que facilita isso, e facilita também por ser um personagem que já é mítico hoje. Ele não tá na bola dividida do Brasil atual. Ninguém tá pensando se o Adoniran seria Lula ou Bolsonaro, tipo, dane-se. E esse mito, como o Graziano falou, de não é um popstar, não é uma figura vastamente documentada, como são outros artistas do século XX e tal. É um cara mais marginalizado, claro, pelo perfil social, pelo samba, por tudo. Ele te oferece as condições de você fabular, e acho que o que o Pedro fala que é muito interessante, né, é de como ele criou Mato Grosso e Joca, entendendo eles, de fato, como alter ego do próprio Adoniran, né? São as formas do Adoniran ver o mundo ali. E que podiam funcionar mal, né? Porque poderiam ter sido personagens de controlar ou de dar o escape de tudo que há. Podia ser um clichê, dois caras meio chapados ali, né? Não, mas são personagens de vidas próprias também, assim, que tem muito do Adoniran, mas tem muitos... Assim, eu vejo aqueles personagens, eles existem. Como é que você fala que eles não existem? Pra mim eles existem, eles estão lá. E aí acertos da escolha de elenco também, né? Porque... timaço aí, né? Montou um trio muito peculiar, né? Muito peculiar. Paulo Miklos, Gero Camilo e Gustavo Machado. Aí é só a magia da coisa mesmo, né? Os caras deram numa turma com muita sintonia, né? Pra brincar junto, né? Não, só uma curiosidade aqui que eu tive antes de gravar o programa, porque é um filme de humor físico e os personagens reforçam... ele não tem uma afirmação temporal de quantos anos aqueles personagens teriam naquela época, mas eu, por exemplo, assim, senti que eles eram trintões, se fosse tentar levar para um realismo. Mas assim como Chaves, o filme não tinha esse realismo do etarismo, né? Agora, eu fui pesquisar a idade dos atores, quer dizer, o Gero Camilo e o Gustavo Machado já passaram dos 50 e o Paulo Miklos está com 65. Então, assim, realmente... E eles são os caras procurando trabalho ainda, né? Na juventude, então, mas eles... Morando com a mãe. A mim não incomodou em nada, porque a alma pra mim daquele momento eram como se fosse trintões, quarentões, enfim. Nisso eu acho que o filme é bem sucedido mesmo. Porque se a gente pegar recentemente, a gente teve cinebiografias bem sucedidas, né? Tanto de bilheteria quanto de crítica. Teve o Mussum, foi muito bem aceito. O Nosso Sonho, do Claudinho Bochecha, foi muito bem aceito. A gente teve outros exemplares, como a cinebiografia da Gal Costa. Aí mais para trás a gente já teve Elis Regina, já teve Noel Rosa, já teve boas tentativas e bons exemplares. Mas eu acho que o Adoniran, por tudo que já foi dito aqui, né, da ousadia, das escolhas e tal, ele conseguiu, é o filme que mais, desses todos, que mais capta a essência, porque é isso. O Adoniran era um pícaro, ele era um palhaço, ele não se levava tão a sério. E então o filme tem tudo que o personagem tinha. Ao mesmo tempo, não se apega a nenhuma história verdadeira do personagem, né? Então, assim, essa dúvida, se você for debruçar, assim, conseguir essa simplicidade, eu acho que é a coisa mais difícil do mundo. E isso é muito legal porque talvez ter feito o documentário antes tenha libertado ele de buscar essas histórias reais, né? Perfeito. Porque o nome do documentário, meu nome é João Rubinato. O filme nem menciona nem de longe João Rubinato, é só o Adoniran que aparece ali. E o Pedro cita como referência o Peixe Grande, né? Quis fazer um peixe grande, ele diz, né? E é exatamente isso, essas histórias que você não sabe se são mentiras, se são verdade, que são grandiosas, tem personagens maiores que a vida, e fica nessa fronteira entre realismo e fantasia. São filmes que usam... alguns filmes, eu lembrei do pessoal que fez o Sing, né? Que é um filme inglês que brinca ali com as músicas do pop anos 80 ali, e pega as músicas e vive elas como um conto, né? Então essa capacidade de buscar a literatura mesmo, assim, de buscar um resgate
do que muitas vezes as pessoas, hoje em dia, né, como o Paulo falou ali, né, ele não tá nessa bola dividida e dá essa liberdade, que muitas vezes você quer pegar a obra e analisar, pô, o que ele tá falando aqui, o que ele quis dizer aqui, qual que é a mensagem política ali, assim. E essa é uma busca que ela acompanha, né? Eu me lembrei de um livro lançado 10 contos para canções de Chico Buarque, uma coletânea que, acho que a Companhia das Letras convidou 10 contistas, né? Deu uma música para cada um e cada um escrevia um conto em cima da música. Então essa é uma busca que ela tá aí no mundo das artes, né? De misturar as linguagens, escrever um conto com base num filme, escrever um conto com base numa música, escrever um texto. É muito legal ver que o Pedro bancou essa ideia mesmo, porque provavelmente no caminho muita gente deve ter imaginado que ele ia fazer uma biografia do Adoniran, né? E ele tinha né, ele chamou de fábula, eu na pergunta ali falei conto, ele tinha a história na cabeça dele. Ele tem o Mato Grosso dele, a Iracema dele. É muito legal ver que ele bancou criar esses personagens e que mostrou que é possível, né? O Grazi listou aqui algumas cinebiografias, né? Mostrou que é possível ter um pouco mais de leveza pra brincar com os artistas também, né? Acho que a gente também às vezes é um pouco bundão pra tratar a gente famosa, né? É isso, senhores? Vou citar também aqui, falamos tanto do elenco Diga. principal, mas Leila Moreno e Paulo Tiffenthaler também Muito bem. Não estão inferiores no filme, né? Quer dizer, a Leila é uma atriz que eu gosto muito das participações que ela faz em filme, em série, que ela é uma cantora, né? Mas eu acho que ela tá precisa como Iracema, assim, ela realmente é encantadora, como uma personagem sonhadora, que é almejada por todos os homens do botequim, mas que no fundo ela tem um sonho, ela tem um talento. De forma surpreendente, ela muda o destino dela no filme. Eu fiquei tocado, eu não lembrava, né? Porque tem essa graça também do filme, né? Tipo assim... A gente não lembra tanto as músicas a ponto de imaginar a cena sempre, Exato. Né? E nesse sentido o filme tem algumas surpresas. Eu fiquei emocionado, porque é isso, um bom filme simples, ele traz pra gente também as coisas mais básicas, né? O sentimento de amizade, de perda, de alegria, enfim, das pequenas coisas. E eu gostei muito da personagem da Leila e também achei o Paulo Tiffenthaler, que é o tipo de ator, eu gosto muito dele, pessoalmente, eu adoro ele, eu acho ele com um talento cômico, assim, pra poucos no Brasil. Mas ele é um personagem que eu chamo de personagem Agostinho Carrara, né? E eu acho que ele abraçou isso. Ele tá sempre flertando com virar ele mesmo. Com virar ele mesmo, E beleza, ok. Eu acho que quem convida ele já entendeu um pouco disso. Eu acho que ele também não se constrange mais com isso. E assim, eu falei, não é um demérito, não quer dizer que ele não saiba atuar, pelo contrário, é que ele tem os trejeitos do humor muito próprios que ele desenvolveu. Ele é um humorista de trejeitos muito marcantes, né? Sem dúvida. A gente... Mas ele poderia tentar... Você vê o cara passando na rua, você dá risada, é esse tipo de pessoa, né? Exatamente. E ele é assim, pessoalmente mesmo, é curioso. Agora, ele poderia ter feito tentado um paulistanês meio caricato, um burocrata. Não, ele se jogou ali, mas preciso um contraponto de um cara ali também que não chega a ser um vilão, mas é Mas é vilanesco, né? É vilanesco, Ele usa disso também da comédia, né? É o vilão da comédia, né? O vilão que você não vai levar tão a sério, né? Mas você vai ficar com uma raivinha assim, mas, pô, vai dar uma pauladinha na cabeça dele ali, igual desenho animado, mas vida que segue. Exato, ele traz essa leveza do vilão de desenho animado. Ele representa a especulação imobiliária personificada em um personagem e ao mesmo tempo ele tem essa leveza do humor, do trejeito, e isso humaniza um pouco o personagem, que podia soar muito grotesco, caricato, maligno, uma coisa meio artificial até, né? E por fim o Sidney Santiago, que também tem um papel importante na narrativa, que é o sonho não morre, quer dizer, o mentor passa para o pupilo, se não o dom, alguma chance, alguma inspiração, algum empurrão, algum alimento ali para que siga em frente essa alma do samba, que é uma alma da... A persona, você diz? Esse típico cara, o cara periférico da grande cidade. Porque aí que ele era um malandro, mas não era um malandro nocivo. Ele era um boêmio, mas ele não era um beberrão, sabe? Ele era um cara puro, mas também tinha uma malícia ali. Sim. Ele era um analfabeto, mas... A alma do cidadão. Que muito é isso, inteligente. Que é o cara que, sei lá... Por exemplo, ele está numa sexta-feira no ônibus lotado tomando uma cerveja.
Vai estar fazendo uma coisa errada, que é beber dentro do ônibus ali, mas é isso, ele já tá curtindo o rolê dele ali, porque vai chegar em casa, vai ter que fazer coisas com a família, tal. Esse cara, ele tá no limite, ao mesmo tempo de passar do limite da malandragem, mas vai estar sempre na malandragem, mas vai estar sempre no dia a dia, sempre sobrevivendo. Isso é o Adoniran pra mim a partir do filme. Ele não é um intelectual, mas ele tem um olhar afiado do cronista. Pra caramba. Um cara que enxerga as histórias, enxerga os personagens, vê as movimentações da cidade. E é curioso porque tinha um movimento muito grande no samba carioca, por exemplo, dos caras terem origem humilde, mas quererem fazer poesia, uma coisa mais refinada mesmo, intelectualmente aceita pelos críticos. E o Adoniran vai na contramão, ele faz umas letras ali com o português do dia a dia, da rua, do cotidiano, chamado até de analfabeto. Que é o que ele fala, né? A verdadeira poesia vem do analfabeto. Só sabe escrever poesia quem é analfabeto. E o tempo passa, hein? Sidney Santiago, eu fui olhar aqui, né, meu? Melhor ator no Festival do Rio, Os 12 Trabalhos. Eu pensei, faz pouco tempo, né? 2006. 2006, assisti no cinema. 2006, o nosso querido Sidney Santiago, que tem uma cara doce, né? Ele tem uma beleza tão doce, um rosto redondo, 38 anos já também, né? Nossa, beleza doce, aí você foi poético. Não, mas isso, não tem ele tem um rosto leve, né? Ele tem uma expressão alegre, assim, um sorriso bonito. Ele passa por um garotinho num filme. E agora uma última dúvida. Vocês acham que esse filme tem penetração no público de até 18 anos? Tem alguma chance das gírias? Alguma chance de um garoto de 12 anos assistir o filme e começar a falar papagaio no colégio? Eu fiquei nessa dúvida. Hein? É difícil. Aí vai depender também de como o filme chegar, né? Tem uma previsão, um grande lançamento, né? Eu ando muito pessimista com a circulação aí, mas temos que torcer, né? Porque é difícil, né? Quando fico com a impressão que isso que a gente falou tanto aqui, do filme passear por vários gêneros e fazer vários estilos, ao mesmo tempo numa cabeça mais pragmática aí de marketing e tal, como é que vende isso também, né? Mas como você falou, é um filme que é para todas as idades ali, né? Rolaria bem, né? Eu já fui uma brasa, garoto. Mas quem sabe, se alguém assoprar, eu posso acender de novo. E tem mais uma coisa. Isso aqui dá um belo de um samba. É isso, senhores. Então, estamos de acordo, hein? Senti uma emoção no ar hoje. Acho que é o estúdio, hein, cara? Acho que é o estúdio. Um filme leve, gostoso, na volta ao estúdio. Bateu uma emoção. Vou passar aqui só 2, 3 notícias. E aí, se vocês tiverem mais algo para complementar depois, preparem aí para um destaque final. Registrar que a Mostra de Tiradentes chega com sua edição aqui na cidade de São Paulo, trazendo os filmes que passaram pelo evento lá em Minas Gerais em janeiro. A abertura foi na quarta-feira, dia 13. Os filmes vão até terça, dia 19, tudo no Cinesesc, aqui na Rua Augusta. E no fechamento, na terça, dia 19, tem a sessão com o curto e com o longa, que vencerem o voto popular. Isso é interessante da Mostra Tiradentes em São Paulo. O júri é só lá para Tiradentes, claro, mas a edição paulistana também tem voto para o público, também sai o vencedor do público aqui em São Paulo. Lembrar que a gente falou alguns programas atrás, também tá rolando o Panorama Coisa de Cinema lá em Salvador, de 14 a 20 de março. Então, semana que vem a gente vai ter vencedores também da tradicional Mostra Baiana. Registrar 2 lançamentos desse dia 14. Lilith, do Bruno Safadi, tá estreando nessa quinta-feira. Conta a história mitológica da primeira mulher na Terra, que veio antes ainda de Eva. O Bruno... A gente falou pouco antes da pandemia do filme dele, Sofá. Passou em algum festival, não vou me lembrar agora, um filme com a Ingrid Guimarães e com o Chai Suede. Ecrã, não era? O Ecrã, pode ser, com a Ingrid Guimarães e o Chai Suede. O Bruno tem uma carreira grande aí em séries, né? Ele já dirigiu 8 longas e nas séries ele fez recentemente Aruanas, Vidas Secretas 2. Tá dirigindo bastante coisa grande aí na TV. E estreia também Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, também nesse 14 de março, sobre esse outro grande artista brasileiro. Filme dirigido pelo Alfredo Manevi, que é o ex-presidente da SPCine, né? Trabalhou também no alto escalão do Ministério da Cultura. O filme recebeu o Prêmio do Público de Melhor Documentário em Lisboa, no Festival Internacional da Língua Portuguesa, à época. Passou na Mostra de São Paulo, Tiradentes, Ouro Preto, no Mimo, no Guarnicê. Rodou bastante o Lupicínio.
no Inedit, né, especializado em música, e chega agora aos cinemas. E uma última, o diretor Daniel Ribeiro anunciou por esses dias, está começando a filmar Amanda e Caio, um filme com um elenco 100% trans e que tem na companhia do roteiro a também atriz do filme Alice Marconi. A Alice assina o roteiro junto do Daniel Ribeiro. O grande sucesso dele, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, está fazendo 10 anos da estreia em Berlim, foi destaque no Festival de Berlim de 2014. Daniel filmou ano passado um longa chamado 13 Sentimentos e agora está rodando então Amanda e Caio. Em breve teremos novos filmes do Daniel Ribeiro, do consagrado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Destaques finais? Falando em demolição e desapropriação e miséria, venda, e miséria moral, intelectual e afetiva. Enquanto a gente fala muito disso aqui, enquanto na cidade só se fala de outra coisa, o que vocês acham sobre o fim do Espaço Itaú? Eu acho uma vergonha a falta de repercussão, pra ser bem sincero, assim. Aquela velha coisa, mercado, o banco tem o dinheiro e faz o que quiser com ele, aí cada um pense do seu modo, mas a falta de repercussão é assustadora, assim, o rabo preso, né? Porque deve ser, com certeza, o maior anunciante do país, quem mais gasta em mídia, quem mais tem espaço em TV, quem mais publica em jornais, quem vai falar um A contra, né? Mas é constrangedor, assim, porque a gente não tá falando de uma fortuna, é um dinheirinho de pinga, assim, né? E é um experimento que já tá sendo rodado, se você for ver. Já tem um certo descaso rolando, deixaram fechar a sala do anexo. É meio que um tubo de ensaio. Vamos ver a repercussão, vamos ver se ninguém vai falar nada. E ninguém fala nada, fica nessa mesmice, na pasmaceira. E daí passa a boiada, né? Pra mim, o mais triste, né, de tudo isso é que é mais uma vez essa cidade dizendo, ó, você só serve pra consumir. No máximo. E no mínimo é respirar. Porque tudo que você pode ter como cultura, enfim, vai ser só mais um, infelizmente. Só mais um lugar que vai fechar hoje, outros vão fechar amanhã, sabe? E tá tudo bem, cara. Todo mundo vai achar normal isso. O Itaú já tinha se despedido de outras salas pelo Brasil e agora encerra de vez saindo de São Paulo, Rio e Brasília. A parceria com o Ademar Oliveira, que é um empresário, né? Um programador de filmes, começou em 93, então fez 30 anos há pouco. Não está muito claro ainda se a empresa que entra no lugar do Itaú mantém essa parceria do Ademar, ou o Ademar também se desfaz desses espaços enquanto parceria, não está muito claro como é que vai ser. Mas enfim, só complementar o que vocês falaram, a gente mora num lugar que é uma vergonha, né, gente? Um cinema na esquina da Paulista com a Consolação, o Belas Artes, ele precisa de vigília e abaixo-assinado para ter um patrocinador, né? É uma vergonha, né? Que a gente não consegue arrastar um patrocinador num dinheiro de marketing que é irrisório perto do que você gasta, né? Enfim, não precisamos nem chegar em número, mas é irrisório perto do que você gasta para um comercial de televisão, para uma Madonna, principalmente. Para contratar a Madonna por 15 minutos, para ter uma capa falsa de um jornal de domingo. Tudo isso é muito mais caro do que você manter um espaço e a gente não consegue ter a segurança do Conjunto Nacional, do Belas Artes numa esquina super nobre, requisitada, de apartamentos caríssimos. E aí a coisa vai se desfazendo. Isso que a gente tá falando num raio de 1 quilômetro, hein? Se a gente expandir pra essa cidade, faltam 200, 300, 500, 1000 salas dessas que já faltam há muito tempo e que as pessoas lá já estão gritando há muito tempo, que na verdade já ficaram até roucas de gritar, né? Se existe um desprezo por uma história de mais de 30 anos, de um ponto icônico que já passou filmes incríveis, teve pré-estreias, tá ali naquele espaço há tanto tempo que você abre o jornal todo dia e tá ali o nome da marca todo dia no caderno de cultura. Se isso não vale nada, né? Por que vão investir em outras salas, em outros lugares? Se não dá nem pra manter o que já existe, né? E lembrando que, né, ninguém é idiota que tá ouvindo, mas o lucro de banco não baixa nunca, né? É um setor que não tem pandemia, não tem guerra, não acontece nada com o banco, né? O Itaú tá sempre numa boa, né? Então não há nenhuma justificativa econômica para diminuir investimento, né? E assim, é uma questão que passa por falta até de criatividade e de interesse mesmo. Tem meios de se resolver isso. Você compra o imóvel em nome do Itaú, aluga para uma terceirizada que vai gerir o cinema, consegue um contrato da Petrobras para patrocinar esse cinema. Enfim, teriam 1000 maneiras criativas de se manter esse espaço
sem entrar na questão financeira. O fundo mesmo é a falta de interesse. Ninguém é mais vagabundo do que um banco, cara. A gente falou do Adoniran, os maiores vagabundos da sociedade são os bancos, são os maiores filhos da puta mesmo que tem, então a gente tá ponderando aqui que a gente é muito apaixonado mesmo. E assim, se fechou o Espaço Itaú, não vai mais ter nenhum interesse em abrir um Espaço Bradesco, um Espaço BB, porque é tudo pela concorrência, né? Os caras só abriam centros culturais para bater de frente com o Itaú. Se o Itaú fecha o dele, logo mais fecha o Espaço Santander, logo mais fecha o CCBB, porque tudo é uma questão de vitrine, né? De ocupar os espaços e concorrer entre eles. Então o fechamento de um é uma ameaça para todos os outros também. O Adoniran diria que restaurante que serve farofa não liga o ventilador, né? Então, por um lado eu penso que às vezes o paulistano tem que ficar sem cinema de rua mesmo, que é pra sentir falta e aprender. Mas por outro, eu tô no time de vocês, do desejo de que se mantenham as salas, eu torço para que o Ademar seja resistente e consiga uma alternativa, e de que venham outras salas como o Circuito SPCine, que pretende ser expandido. Então como diria Chekhov, 2 passos para trás e 1 para frente sempre. São Paulo é 2 para trás e o terceiro para trás. E o terceiro é Moonwalker, né? E o terceiro ele corre para trás, esse lixo. Valeu, gente. Até mais.